Bem, pessoal, voltando aqui a alguns reacts, né? Não sou muito de fazer react, mas tem às vezes é bom fazer alguns, porque o grau de besteira que eu escuto me faz refletir sobre os políticos que governam esse país, né? E aqui nessa fala do secretário de Justiça do governo Tarcísio, né? Fica evidente que a pessoa que está no cargo ou é incapaz de estar nesse papel, né? Ou foi escolhida a dedo pelo Tarcísio. Então, eu vou fazer uma breve discussão sobre o que ele está falando, né? Para a gente ver se realmente ele foi escolhido a dedo ou ele é incapaz de estar nesse cargo. Aí o Tarcísio se equivocou, né? Então vamos lá, vamos ver o que ele fala, esse senhor, né? No meu tempo, o colégio público me ensinou matemática e português, e é por isso que eu estou aqui. Por isso que eu fui. Então, primeiro ele diz que no tempo dele, o colégio ensinou português e matemática, é por isso que ele está lá. Quer dizer, então, que no colégio dele só tinha português e matemática? Então, as outras disciplinas eram inexistentes no colégio dele? Bem, começa a dizer algo que provavelmente não é verdade, né? Mas vamos continuar para ver o que ele fala. Juiz federal, secretário de Estado. É porque eu sei matemática e sei português. E a turma do sindicato fica dando aula vagabunda de filosofia, sociologia, para que você... E aí ele continua, né, que a turma do sindicato, não sei, deve estar falando do sindicato dos professores, imagino, né, dão aula vagabunda de filosofia e de sociologia. E aí, né, ele diz que ele teve aula de português e matemática. Então, ele está falando que português e matemática é mais importante que filosofia e sociologia. Enfim, mas eu nem vou entrar no debate, né? Vamos ver a fala dele e quem ele é, para ver se tem uma contradição aí. Vocês não aprenderam nada. Vocês vão aprender agora matemática e português, porque vocês vão sentar na cadeira do prefeito. Vocês vão sentar aqui na cadeira do secretário. Vocês vão ser a liderança e vocês vão mandar no Brasil. Então, aí ele continua, né, de que as pessoas vão ser as lideranças, né, que vão estar sentando na cadeira do prefeito, vão ficar na cadeira dele, né? E ele justifica isso porque ele aprendeu português e matemática. Sim, mas vamos ver do que ele é formado, né? Ele vai falar. Vocês vão mandar no Brasil. Agora vamos sentar. Eu estou lembrando porque quando eu era juiz federal... Aí ele continua. Eu estou lembrando que quando eu era juiz federal, bem, aí ele falou que foi juiz federal. Então, o secretário era juiz. E aí ele aprendeu o quê na faculdade de Direito, já que ele foi juiz? Ele aprendeu só português e matemática? Ele não aprendeu filosofia? Não tem uma filosofia que é a filosofia do direito? Será que ele não teve aula de filosofia do direito? Será que ele não conhece um livro do Miguel Reale, da década de 30, que, como ele, teve inclinação fascista, mas pelo menos lia, e publicou um livro que já deve estar na mais de 20ª edição? Então ele é juiz de direito e não sabe que existe filosofia do direito? Ele aprendeu então o que na universidade? Só matemática e português? Aí vamos continuar o que ele fala. Eu trabalhei com o Flávio Dino, meu amigo. Eu tinha visitado a União Soviética. Bem, ele trabalhou com o Flávio Dino, ele falou que é amigo dele, porque ele estava apanhando até agora, né? Ali com medo de apanhar um pouco mais,
ele tentou falar, olha, o Flávio Dino é meu amigo. Óbvio, eu não sei se o Flávio Dino é amigo dele, eu não sei quem é o Flávio Dino, não conheço, né? Nunca conversei com ele para saber se realmente era amigo desse sujeito. Mas vamos continuar e ver o que ele vai falar. Na época do Gorbachev. E aí, nós chegamos lá na União Soviética e só tinha, eu lembrei dessa história, só tinha um sabor de sorvete. Vocês querem tomar só um sorvete? Vocês acham que o mundo com sorvete só é um mundo bom? E aí ele diz que ele foi para a União Soviética com o Flávio Dino, na época do Gorbachev, e que a União Soviética só tinha um sorvete. Né? Um sorvete. E ele pergunta, vocês querem uma sociedade que só tenha um sorvete? Vocês acham que isso é bom? Eu fico abismado, uma pessoa que foi para a União Soviética em 85 e podia ver tanta coisa, podia descobrir tanta coisa, inclusive questionar tanta coisa, seja politicamente, economicamente, porque né, o Gorbachev estava fazendo a perestroika na época, a glasnost, né? E o sujeito conseguiu ir lá, provavelmente como juiz, e só se importou com sabor de sorvete? Não, sinceramente. O Tarcísio escolheu esse senhor para ser secretário por quê? Porque ele quer uma pessoa incapaz de estar no cargo? Ou porque ele é tão incapaz quanto esse senhor para estar no cargo de governador? Porque não é a questão dele ser de direita. Miguel Reale era um cara de direita. Como eu disse aqui, fez um livro sobre filosofia do direito. Na década de 30, ele fretou, né, com o fascismo brasileiro, com o integralismo. Mas ele não era incapaz de ir na União Soviética e perceber as relações econômicas e sociais e políticas, né? E ao invés de ficar se perguntando por que lá só tinha um tipo de sorvete. Então, isso mostra, né, o que o Tarcísio está fazendo no estado de São Paulo. Ao querer agradar uma parte dos seus eleitores, aqueles bolsonaristas raiz, que na grande maioria são incapazes de fazer contas de matemática e de analisar morfologicamente um texto de português, mesmo falando que gostam tanto de português e de matemática, né? Aí aparece aqui como secretário. E a questão não é o Tarcísio mandar ele embora como quis o sindicato, né? Porque o Tarcísio vai colocar outro pior, provavelmente. Porque se o Tarcísio quer agradar uma parte do eleitorado dele, bolsonarista, e hoje eu li no jornal de que 12 deputados bolsonaristas estão se articulando para tentar criar um problema para o Tarcísio, é evidente que ele vai tirar esse senhor e vai colocar um pior no lugar. Porque a impressão que eu tenho é que o Tarcísio seria incapaz de colocar alguém, né, e de direita, viu? Eu não estou falando que o Tarcísio quer colocar de esquerda. Alguém de direita que tivesse condições de estar no cargo. Porque provavelmente ele não conhece gente de direita que tem um gabarito para estar no cargo. Ele só deve conhecer pessoas incapazes de estar nos cargos que ele colocou. É óbvio. Porque uma pessoa, governador do estado de São Paulo, que se diz que está preparado para assumir o estado e coloca como secretário um senhor que acha que só aprendeu matemática e português e que diz que é juiz, isso demonstra claramente de que o Tarcísio ou desconhece o que é o curso de direito, o que eu não duvido, está entendendo? Partindo da premissa de que ele aprendeu política com o Bolsonaro, é muito improvável que o Bolsonaro tenha passado para ele alguma coisa além daquilo que o Bolsonaro conhece, que deve ser 2 páginas de gibi, né? O problema é até quando, né, o povo paulista vai aguentar uma pessoa como essa, porque poderia ser de direita, não há problema nenhum. Mas claramente é uma pessoa incapaz de somar 2 mais 2 e dar o resultado de 4. Por quê? Porque ela tem parcos conhecimentos sobre aquilo que ela afirma aqui. Ela não sabe o que é filosofia, ela não sabe o que é sociologia e pior, ela fez direito e parece que nem viu no curso algo tão importante, tão
necessário, que é a filosofia do direito, escrita no Brasil, na década de 30, um livro por um cara chamado Miguel Reale, que declaradamente era de extrema-direita. Então não precisaria buscar os caras de esquerda, né, para pegar e discutir isso. Então era isso que eu queria demonstrar, né, a que ponto chega o governo de São Paulo. Colocam pessoas que não têm a mínima condição de saber o que estão falando, né? Emitem opiniões, no mínimo, controversas, para não dizer opiniões sem base alguma, e aí, na tentativa de se sair um pouco melhor, afirma que foi na União Soviética, em 1985, com Gorbachev, e percebeu que lá só tinha um tipo de sorvete. Ele não percebeu que lá tinha glasnost, ele não percebeu que lá tinha perestroika, ele não percebeu o que tinha acontecido um pouco antes, ele não percebeu o que acontecia nas reuniões do Partido Comunista da União Soviética. Não, ele percebeu que o país só tinha um tipo de sorvete. Você vê o nível das pessoas que estão nesse governo. Então, eu queria demonstrar aqui, né, para a gente perceber que, para a gente entender, melhor dizendo, né, de que não é uma questão de você ser contra eles. Não há nenhum problema na minha cabeça de ter um governo de direita. Agora, como é que eu, enquanto contribuinte, vou pagar o salário de um senhor que acabou de falar isso publicamente? Aí eu me sinto mal, porque eu estou pagando o salário de uma pessoa. Por exemplo, se fosse o Miguel Reale, ele voltasse da onde ele está e assumisse o poder, ele é de direita. Mas com certeza ele teria condições, né, de fazer um discurso muito superior a esse, mesmo porque esse discurso que o senhor está fazendo não é nem de quarta série, de tão raso que acaba sendo. Mas esse é um dos detalhes do governo Tarcísio, né, que quis agradar, não sei, a ala bolsonarista, ou ele mesmo é incapaz de conhecer pessoas de direita que tenham condições mínimas de assumir um cargo, né? Então é isso que eu queria demonstrar aqui, aonde o Estado de São Paulo se meteu. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e todas e vamos continuar com os próximos vídeos. Até mais.